Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão, 7 horas e 24 minutos. Agora chegou aquele momento da nossa resenha com a participação dos jornalistas Adalberto Melo e Ricardo Marques. Adalberto, boa noite para ti. Boa noite, a gente agradece muito a audiência e a paciência também das pessoas aí, né, rapaz? Porque é dureza. Política no Maranhão não é mole não. Mas vamos lá, com as principais notícias do dia. Verdade. Ricardo, boa noite para ti. Boa noite, Olavo. Boa noite, Adalberto. Boa noite a todos, pessoal da TV, do rádio, da internet. Vamos que vamos. Era o Faustão, né, que falava assim muito, agradecendo a sua audiência e paciência. É mesmo, eu lembrei agora, tem razão, Olavo. Falava muito em paciência. Aí eu lembro que tinha gente que dizia assim, meu Deus do céu, é realmente muita paciência. Vamos aqui para os assuntos do Maranhão. O vice-governador Felipe Camarão esteve reunido com lideranças políticas da região do Pindaré e afirmou que as coisas que funcionam no Maranhão ou são do governo federal ou legado, né, de Flávio Dino. Olha só que declaração, hein? Vamos conferir. Porque destruíram as políticas públicas que foram construídas pelo ex-governador Flávio Dino. Aliás, a única coisa que ainda funciona no governo do estado ou é legado do Flávio ou é obra e ação do governo do presidente Lula. Podem puxar até os tablets que falaram ainda há pouco, dinheiro federal, dinheiro do governo do presidente Lula. Todas as obras e ações que ainda funcionam neste atual governo são fruto do presidente Lula ou do legado do ex-governador Flávio Dino. Ih, meu Deus, Ricardo, como diria a minha avó, o vice-governador jogou pedra na casa de marimbondo e ele deve ter atiçado aí muita coisa, né? Olavo, eu sinceramente não entendi essa colocação do Felipe Camarão, porque se você pegar os indicadores socioeconômicos do governo Flávio Dino, foram uma tragédia. O Flávio Dino, a Rosiana Sarney, ela assumiu o governo em 2010, o Maranhão tinha 42 dos 50 municípios com o menor PIB per capita do Brasil, 42 estavam no Maranhão. Quando ela saiu, reduziu esse número para 28 municípios. Em 2019, esse número saltou para 40. Se você pegar a extrema pobreza, em 2022, ela tinha 22% da população do Maranhão na extrema pobreza. Em 2024, esse número caiu para 10%, ou seja, caiu mais da metade. Se você pegar o próprio legado do Felipe Camarão, a tragédia que foi a falta de cuidado com os espaços culturais, né? O Odilo Costa Filho, o Cacém, tantos outros, né? A gente mostrou aqui diariamente a depredação, o abandono. Então, aí alguém pode dizer assim, mas tinha a pandemia. Vamos lá, a pandemia foi em 2020, né? 2021, 22 aí. Por ali. Esse número que eu dei aqui dos municípios foi até de 2019. Eu não tenho a gestão do Flávio Dino como um modelo no aspecto socioeconômico, né? Se você me perguntar, mas no aspecto ético, extremamente correto, né? Eu não via no governo do Flávio Dino a família se imiscuir pelo Palácio dos Leões nas coisas do governo, isso é fato. Mas havia a turma também que garantia ali o emprego, né, uma boquinha para um parente, para a mulher, para o irmão, para o sobrinho e tal, da turma do entorno do próprio Flávio Dino, a velha cultura do Maranhão que permanece e pelo visto não vai perdurar. Mas, assim, você dizer que o governo atual não tem nada para mostrar, basta você ver o PIB, cara. O PIB do Maranhão, o Maranhão está na expectativa aí de ter um PIB histórico, que jamais alcançado na sua história recente, pelo menos, avaliado aí, apontado, estimado pelo Banco do Brasil em 3,5%. 3,5% o crescimento do PIB, né? Seria aí o maior crescimento do Nordeste e acima da média nacional. Espera ainda. Tem problema o governo? Tem.
o excesso de parente mandando, as familiares, é um problema. Mas a gente não pode fechar os olhos para as questões importantes que o governo está enfrentando. Notadamente, o enfrentamento à extrema pobreza, né? Que é o grande carro-chefe que o governo tem, esse programa aí de enfrentamento à extrema pobreza, que é o Maranhão Livre da Fome. Que eu até falei ontem lá no expediente final, ou foi anteontem, vamos esperar o final do governo para a gente ver os números da extrema pobreza, como que o governo Brandão vai deixar. Mas a título de hoje, há otimismo, a expectativa é de otimismo para a redução. Se não a eliminação, pelo menos uma redução bem consistente, né? E há outra questão que foi falada ontem pelo próprio governador, do saneamento, né? Que é um problema histórico aqui em São Luís, e o governo parece que agora vai encarar de frente essa questão do saneamento básico aqui na capital de São Luís. Agora, hoje saiu, Olavo, um dado sobre segurança pública apontando o Centro de Liderança Pública, o CLP, fez um levantamento e aponta que estamos no mar de rosas? Não estamos, mas as estatísticas mostram que a capital, São Luís, tem os melhores índices de segurança pública do Nordeste e o 8º melhor do Brasil. É complicado, né? Quando a disputa política, ela acaba cegando, às vezes, algumas pessoas. Isso vale para todo mundo, não é só o Felipe, não. Vai chegando o período da eleição, é como se terra arrasada, sabe? Aquele cenário de terra arrasada, como se nada que você foi feito fosse uma construção de fato. Toda a herança que você recebe é sempre uma herança maldita. Isso acontece, né, a gente, sempre próximo ao período eleitoral, mas é uma pena, porque é preciso reconhecer. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar em todos os estados da federação. Se a gente começar a fazer um patrulhamento no sentido de dizer que as obras desses estados têm recursos federais, mas isso faz parte do Pacto Federativo. É preciso que haja, sim, a presença do governo federal nos estados, porque eles sozinhos não conseguem realizar o que precisam, as demandas são gigantes. Então, assim, é complicado você falar, assim, em qualquer tempo, seja qual for a bandeira partidária ou qual for o político, sobre herança maldita recebida ou de aqui os investimentos todos são do governo federal. Existem em todos os estados da federação esse tipo de investimento e tem que acontecer, sim, como eu falei, faz parte do Pacto Federativo. Então, é por aí, né? Você tem o ônus e o bônus em todas as gestões, mas o Ricardo já trouxe aí alguns dados comparativos aí importantes, né? Então, acho que foi um pouco demais. O que os nossos telespectadores comentam é de que, por que não falou antes, né? Se estava ruim, por que não soltou essa bomba antes, 1 ano, 2, antes da eleição? Chega agora no momento, vem com essas informações. Então, assim, são comentários dos nossos telespectadores também que participam aqui da nossa bancada. Senhores, e tem uma pessoa aqui perguntando sobre o estado de saúde da Rosiana Sarney. A gente falou ontem aqui que ela teve alta da internação por conta da pneumonia, mas segue em tratamento contra o câncer, né, Ricardo? A gente falou. É sério o quadro dela, né? Tratamento contra merece o câncer cuidado. de mama, merece cuidado. É o Edilson Castelo. Obrigado, Edilson, pela sua participação, pela pergunta aqui. E a gente segue comentando aqui, falando com o nosso telespectador que manda mensagem pelo 2106-9403. Amanhã, senhores, os olhos devem estar voltados para o Tribunal de Justiça, que pretende julgar o pedido do Ministério Público sobre a intervenção estadual no município de Turilândia. Diante do que já foi noticiado, tudo indica que os desembargadores podem acatar o pedido da intervenção, Adalberto. É o caminho natural, né? O caminho natural esse da intervenção lá no município de Turilândia para colocar ordem na casa. E não dá para... A gente falava lá no rádio, por exemplo, de quanto tempo vai durar, por exemplo, esse período aí em que o caso, de fato, o mérito vai ser julgado, né? Vai demorar bastante. O município não pode parar por conta disso. Essa situação é momentânea, foi uma emergência colocar lá o presidente da Câmara, que também está cumprindo prisão domiciliar e que vai ser, provavelmente, nos próximos dias a gente vai ter desdobramentos em relação à investigação e a participação dele, a indicação aí do Ministério Público em relação à Justiça, né, sobre o que fazer com esse caso, dando mais elementos, inclusive. Então, o município não pode pagar por esse preço. A tendência é que, de fato, haja uma intervenção estadual. O processo tem como relator o desembargador Gervásio Protásio dos Santos, que é muito criterioso e busca restabelecer a normalidade constitucional lá no município de Turilândia. A sessão acontece na sede do TJ Maranhão,
aqui em São Luís, mas vai ser transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. Está marcada para as 9 horas da manhã a sessão, a equipe da difusora já está escalada, vai acompanhar, afinal de contas é um caso que interessa aí para todo o país, ganhou uma dimensão aí realmente que foi para além das fronteiras aqui do nosso estado. Lamentavelmente, de forma negativa, né? Deixa eu falar aqui mais uma pergunta de um telespectador. O Anthony Reis, da Camboa dos Frades, está perguntando sobre se sai essa parceria aí do prefeito da capital de São Luís, Eduardo Braide, com o PT, falando de conversas e tal. Tem alguma atualização sobre isso, Ricardo? O Eduardo Braide nega, né? Para os dinistas, né? Seria a salvação da lavoura, né? Seria a tábua de salvação. Está se afogando, precisa de uma tábua, o Eduardo Braide seria essa tábua. Para o Eduardo Braide, não seria assim tão vantajoso não, porque o eleitorado dele é mais centro-direita, né? É um eleitorado que não digere bem a turma da esquerda. Mas eu sinceramente, isso é uma opinião minha, eu ainda vejo o PT convergindo com a chapa que será montada pelo Palácio dos Leões. Eu ainda vejo o PT nela. Ou quando, no máximo, o PT sair numa via outra, né? Ou com o próprio Braide, que há essa coisa do Braide não querer assumir que existe o diálogo, mas o diálogo existe, né? É fato que ele já conversou com o Edinho Silva, o presidente nacional do partido, só que depois dessa conversa do Edinho Silva com o Braide, o Edinho Silva já conversou com o governador Brandão, né? Até sugeriu que o Brandão fizesse um gesto para o Camarão, e esse gesto foi feito, né? Agora, caso não vingue uma coisa nem outra, vai ficar numa situação difícil a turma do PT e os dinistas, notadamente os dinistas, porque vão precisar de ter uma capilaridade de campanha no interior para buscar a reeleição de deputados estaduais e federais, né? Há informações de bastidor que diz que o governador Brandão já não fala mais sobre a sair do cargo, a renúncia com o vice-governador Felipe Camarão. Isso é fato, o governador já disse que não trata mais disso, né? Até pessoas próximas ao governador já avaliam que uma hipotética eleição indireta na Assembleia não seria lá muita garantia, né? Porque como que seria essa eleição? O governador renunciando, o vice renunciando, vai-se para uma eleição indireta na Assembleia, né? Em tese, para eleger o nome apontado pelo Palácio. Mas aí tem a tal daquela eleição 21 a 21, né? Para a presidência da própria Assembleia, que deixou um trauma, né? Por isso. Gato escaldado tem medo de água fria. Já diz o ditado. Vamos seguir aqui com as notícias, porque no cenário nacional temos a notícia que o senador Flávio Bolsonaro pretende intensificar a sua campanha pelo Nordeste e com isso escalou o senador Rogério Marinho como coordenador de sua pré-campanha à presidência da República. Com essa escala, o filho do ex-presidente Bolsonaro também mexeu na política do Rio Grande do Norte, Adalberto. Mexeu sim, porque ele era apontado como um principal nome do bolsonarismo para disputar o governo do Rio Grande do Norte. Então, faz toda a diferença, ele abre mão dessa posição para servir, inclusive nas palavras dele aqui, servir a um propósito maior, digamos assim. O Nordeste, todo mundo sabe, é um reduto petista, né? Há uma desvantagem eleitoral no Nordeste para o grupo bolsonarista. Então, não é por acaso que essas peças se movimentam nessa direção. Esses nomes nunca são escolhidos assim, de qualquer forma, não. Há uma estratégia montada para isso. E aí você escolhe, então, um deputado de uma região onde o seu adversário tem uma força muito grande. É um reduto tradicional, como eu disse, do PT. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer, mas o coordenador de campanha é uma função extremamente importante, né? Geralmente é um cargo também que é muito disputado, né? Faz parte de uma escolha pessoal e aí, nesse caso, o filho está respeitando a decisão do pai, porque a informação que se tem é que o próprio Bolsonaro foi quem escolheu quem seria o coordenador da campanha do filho. Há um vídeo, inclusive, que foi divulgado pelo Flávio Bolsonaro agradecendo ao Rogério Marinho por abrir mão da candidatura lá no Rio Grande do Norte. A gente tem o vídeo, tem? A gente tem, vamos ver. Então vamos ver o trecho.
Fala pessoal do Rio Grande do Norte, Flávio Bolsonaro aqui. Eu quero dar os parabéns a vocês, porque o Rio Grande do Norte entregou ao país um dos principais quadros da política, um dos mais preparados, competentes, que é o meu amigo Rogério Marinho. Eu sei que vocês estão aí com o coração um pouco apertado pela decisão que ele tomou, mas tenho a consciência e a certeza que ele está fazendo a escolha pelo Brasil, porque nós vamos resgatar juntos, a partir de 2027, esse país das garras do Partido das Trevas e vamos fazer um trabalho fenomenal por todo o Brasil, e o Rio Grande do Norte vai estar contemplado ainda mais com o Rogério Marinho junto com a gente nesse grande time que eu pretendo montar para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Rogério Marinho, e vamos lá que a gente tem muito trabalho pela frente, mas é projeto de Deus e nós vamos atravessar esse mar e cantar juntos o hino da vitória lá do outro lado. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Rogério é um grande articulador político também lá no Rio Grande do Norte. Ele conseguiu 1/3 das cadeiras da Assembleia Legislativa para o PL Potiguar, cresceu o partido lá no estado do Rio Grande do Norte, e agora o ex-ministro do Desenvolvimento Regional do presidente Bolsonaro tem agora a missão de coordenar a campanha do Flávio. Tá aí então, a gente segue acompanhando aí esses aspectos também da política nacional. Esse Flávio Bolsonaro, viu, se vocês me permitem, por favor, ele vai dar uma trabalheira. Esse rapaz é muito bom, se relaciona com todo mundo, é um Bolsonaro sem aquele bolsonarismo loucura doidivana, né, que os irmãos têm, né? Ele não, ele é sereno, ele se relaciona com todo mundo, é um candidato que vai dar muito trabalho na disputa presidencial. Não sei se vai para o segundo turno, mas é um candidato em potencial para um segundo turno aí, provavelmente a título de hoje, contra o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Tá aí, deixa eu mandar aqui para a subtenente Ana Paula, mandando aqui para a gente uma mensagem, tá dizendo que trio Parada Dura do jornalismo, a bancada do Tá Na Hora Maranhão é incrível, muito obrigado. Você, Ana Paula, sargento Ana Paula, subtenente Ana Paula, muito obrigado pelo carinho da audiência e também pela mensagem carinhosa, valeu. A gente segue falando sobre a política nacional. O presidente Lula reajustou o piso nacional dos professores em 5,4% e o prefeito da capital, Eduardo Braide, anunciou aumento de 16%. Na política local, teve deputado apoiando o prefeito. Já podemos dizer que é um possível apoio para as eleições, Ricardo? Dizer que as movimentações elas já não são mais isoladas, né? Inclusive já tem aspectos mais para o futuro. Esse reajuste do governo federal de 5,4%, né, que o governo comemora aí como 1,5% acima da inflação de 2025, ele só ocorreu porque houve uma pressão danada, né? O reajuste seria menor. Agora, esse reajuste do Eduardo Braide de 16%, ele deveria ser seguido pelos demais prefeitos. Alguém pode dizer, mas São Luís tem um orçamento maior. A verba da educação é per capita, pelo número de alunos, né? Tá aí, então. Assim a gente encerra, você já ouviu, né, que a campanha tocou. A gente encerra a edição de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência e companhia. Uma ótima noite para vocês. Boa noite, senhores. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.